Corinthians quer contratar titular de Fernando Diniz e lista de reforços tem jogador do Cruzeiro. Diretoria sabe da importância de trazer novidades ao elenco e já começa a analisar alternativas que agreguem ao timão. Confira. Hugo Souza é do Corinthians graças à brecha contratual e Flamengo não pode impedir, crava jornalista. Goleiro é um dos grandes destaques do timão na temporada. Hugo Souza continua no Corinthians em 2025. Hugo Souza conquistou completamente a Fiel. Em poucos meses ele se tornou essencial na meta do Corinthians e um dos grandes destaques da equipe durante toda a temporada. Por isso, um dos focos da diretoria vem sendo garantir sua compra, visto que ele ainda tem contrato de empréstimo com o Flamengo. O timão tem a opção de compra, mas os cariocas recusaram as garantias bancárias. O clube paulista avançou em novas garantias e ficou perto de fechar o negócio. Houve preocupação na torcida após ser avisado que a equipe precisaria resolver a situação até dia 30 de novembro, senão o goleiro poderia ir embora, mas não é bem assim. Jornalista diz que goleiro já é do timão. Isso porque o jornalista Luiz Fabiani, setorista do time do Povo, informou que a data era o limite para o Corinthians avisar o rival que exerceria a prioridade de compra, o que já aconteceu. Dessa forma, não está em contrato que o alvinegro paulista tenha que pagar pela compra até o dia 30 de novembro e não há risco de perdê-lo caso não haja acordo até esse período, mesmo que o Flamengo dificulte as tratativas. Segundo ele, a situação não é essa. Pelo que foi dito pelo profissional, Hugo Souza já é do timão, independentemente de como as tratativas pelo pagamento ocorram, visto que a prioridade de compra já ocorreu e por isso ele segue em 2025. Decisivo e líder de Ramon Dias. O camisa 1 chegou ao timão no começo de julho e desde então se tornou vital para a equipe. Ele praticou verdadeiros milagres em jogos decisivos e também brilhou em disputas de pênaltis contra Grêmio e Red Bull Bragantino, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, respectivamente. A moral do arqueiro é tanta que ele virou um dos líderes do elenco de Ramon Dias. Mesmo aos 25 anos, ele costuma ser o capitão da equipe quando Fagner e Ângelo Romero não estão em campo. Yuri Alberto desabafa e revela bastidores durante uma fase no Corinthians. Não via a hora. Na noite do domingo, 17, o atacante participou do programa do Craque Neto. O momento positivo de Yuri Alberto no Corinthians. No atual Esporte Clube Corinthians Paulista, um dos principais destaques é Yuri Alberto. Mas esse clima positivo não aconteceu durante o começo de 2024, principalmente quando Mano Menezes estava no comando da equipe paulista. Além disso, o jogador não apresentava um desempenho positivo dentro de campo. Nas redes sociais, torcedores do timão criticavam o jogador, com alguns até passando do limite. No domingo, 17, durante o programa Apito Final, Yuri Alberto conversou com o Craque Neto. Assim, revelou mais detalhes sobre o momento conturbado no Corinthians. O jogador também chorou após relembrar a fase. Yuri Alberto faz revelação surpreendente. Abre aspas, tenho dificuldade de me abrir até com eles, pai e mãe, que são os grandes amigos da vida, que me acompanham desde o início da carreira. Então, o dia que meu pai me abordou no carro e falou, o que você acha de buscar terapia, um psicólogo, um terapeuta? Eu não me arrependo de ter feito isso, disse Yuri Alberto no programa da Band. O atacante do Corinthians também revelou ao apito final. Só agradecer a eles por essa batalha, graças a Deus a gente está vencendo. Agradecer também meus companheiros. Eu chegava para trabalhar e não via a hora de ir para casa de novo. Ao lado de Memphis e Rodrigo Garro, Yuri Alberto comanda o ataque do clube paulista. Na temporada de 2024, o centroavante disputou 53 jogos, marcou 26 gols e anotou 6 assistências. Atacante vai sair do Corinthians em 2025. Em janeiro, uma nova janela de transferências será aberta. Dessa forma, com o bom momento do atleta, times podem apresentar uma proposta. A diretoria de Augusto Melo, com cobertura também do Bolave Brasil, deseja continuar com o jogador. No mesmo programa da Band, Yuri Alberto também revelou que tem vontade de jogar no futebol europeu novamente. Durante 6 meses, ele defendeu as cores do Zenit, da Rússia. Felipe Luiz quer permanência de Davi Luiz no Flamengo e frustra planos do Corinthians. O experiente zagueiro, que está em fim de contrato, é um dos alvos do timão para a próxima temporada. Davi Luiz vai ficar no Flamengo ou vai para o Corinthians? O Corinthians segue dividindo suas atenções em duas situações. Na reta final da temporada de 2024, nas últimas rodadas do Brasileirão Betano Série A e o planejamento para a próxima temporada. A próxima janela de transferências do timão promete ser agitada nos bastidores. No Parque São Jorge, alguns nomes badalados já são especulados para reforçar o timão em 2025. O que chama a atenção é que, seguindo o exemplo do sucesso de Memphis Depay, muitos nomes estão sendo ventilados para reforçar o clube no ano que vem. Um desses nomes, de acordo com o jornalista Samir Carvalho, foi o do experiente zagueiro Davi Luiz,
do Flamengo. Ele está em fim de contrato e sua permanência ainda é dúvida no Parque São Jorge para a temporada de 2025. De acordo com a apuração trazida pelo portal RTI Sport, o treinador Felipe Luiz pode causar influência no futuro do medalhão. Isso se deve ao fato de que ele pode frustrar os planos do timão, pois ele teria pedido a permanência do zagueiro Davi Luiz no Fla. Bastidores sobre o futuro do zagueiro. Segundo as informações apuradas pelo site RTI Sport, o técnico Felipe Luiz já teria avisado o presidente Rodolfo Landim que quer a renovação do zagueiro Davi Luiz no Flamengo. Ele tem contrato apenas até o fim de dezembro deste ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Apesar desse pedido e do desejo do comandante do rubro-negro carioca, o mandatário flamenguista ainda não teria dado um veredito sobre a situação. A tendência é que uma decisão só seja tomada após as eleições presidenciais no Flamengo. Situação no Brasileirão e próximo jogo do Corinthians. Após o encerramento da data FIFA, o Corinthians volta a campo no dia 20 de novembro, contra o Cruzeiro, dentro de casa. O treinador Ramon Dias já teria até esboçado um time para enfrentar a equipe do técnico Fernando Diniz. Vale destacar que o alvinegro do Parque São Jorge está em 11º lugar no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos conquistados em 33 jogos disputados. No momento, a diferença para o G7 do Brasileirão, que daria uma vaga na Libertadores, é de 6 pontos, porém, a diferença para a zona de rebaixamento é de apenas 4 pontos. Corinthians no mercado da bola. Mesmo sabendo que a temporada ainda não terminou e que a reta final será muito importante ao Corinthians, Augusto Melo sabe que será necessário anunciar reforços, especialmente em posições tratadas como carentes. A intenção do timão, inclusive, é confirmar novidades mais experientes, que possam agregar liderança ao elenco, da mesma forma que fizeram com André Ramalho e Gustavo Henrique, por exemplo. Marlon, reforço do Corinthians. Em decorrência disso, algumas alternativas consideradas interessantes no mercado da bola passam a ser especuladas no Parque São Jorge, especialmente aqueles que têm futuro incerto na carreira. De acordo com o perfil Infos Magnata, um dos nomes que estariam sendo acompanhados de perto pelo alvinegro novamente é Marlon, do Cruzeiro, que atualmente é opção no elenco comandado por Fernando Diniz. O Corinthians está de olho em Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, e a negociação tem ganhado força nos bastidores. A chegada do jogador seria uma movimentação estratégica para reforçar o elenco, principalmente no setor defensivo. Com Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios disputando a titularidade na lateral esquerda, Marlon chegaria para disputar uma vaga de igual para igual, oferecendo uma alternativa sólida para o técnico. Palacios, que vem de um longo período afastado por conta de problemas físicos, também voltaria aos poucos, o que faz da chegada de Marlon uma opção ainda mais interessante. Mas o interesse do Corinthians em Marlon vai além da sua capacidade de atuar como lateral. O jogador, de 27 anos, traz consigo uma versatilidade importante, já que também pode ser utilizado como zagueiro, especialmente em formações com 3 defensores. Isso adiciona uma camada estratégica ao time, permitindo maior flexibilidade tática. Na temporada de 2024, Marlon teve uma boa performance. Foram 48 jogos disputados, 1 gol marcado e 3 assistências. Antes de sua chegada ao Cruzeiro, o jogador teve passagens pelo futebol europeu, com passagens pela Turquia e Portugal, além de atuações destacadas em clubes brasileiros como Fluminense e Criciúma. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Marlon para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.